Olá, eu sou o professor Rogério de Souza e nós estamos estudando aqui os grandes filósofos do direito, começando com Aristóteles. Você acabou de ver o vídeo onde nós estabelecemos ali uma metáfora dizendo que o homem justo anda na linha e o homem injusto tropeça e cai. A justiça é feita para que o homem justo, o equilibrado, consiga sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas o injusto não, ele cai no meio do caminho, ele inventa história. O texto de Aristóteles diz: em relação à justiça e à injustiça, temos de investigar com que tipo de ações precisamente elas estão envolvidas. A justiça precisa de um agente e, da mesma forma, a injustiça precisa de um agente. Ela não está etérea, solta no Olimpo, solta no espaço, solta na natureza. Physis. Ela é normativa, ela é normal. A justiça é normal e a injustiça é a quebra ou a doença desta linha. O Aristóteles diz: em que sentido a justiça é a observância de um meio termo? E quais são os extremos entre os quais aquilo que é justo é o meio termo? O Aristóteles ele está com um problema muito sério para estabelecer o que é a justiça, porque você tem um mito, e no mito você tem Zeus, e justiça é aquilo que o Zeus faz, mas é uma justiça arbitrária. Isso ele pode fazer porque ele é um deus. E os semideuses ou os heróis? Bem, esses aí herdam a justiça de Zeus. Aquilo que o Perseu pratica, por exemplo, é justo porque ele é um semideus. Aquilo que Hércules pratica é justo porque ele é um semideus. E por aí vai. Os semideuses, eles herdam a arbitrariedade do seu pai, o Zeus, o Poseidon. Enfim, o semideus ele também é arbitrário. Mas nós que não somos semideuses, nós somos antrópicos, nós somos humanos, nós sofremos as injustiças. E por que sofremos as injustiças? Por causa dessa imponência dos deuses sobre a vida humana. Eles nos abandonam ao estado de natureza, physis, e a natureza ela é injusta. Por que a natureza ela é injusta? Porque ela é caótica. Sendo caótica, ela vai distribuindo assim ao acaso, aleatoriamente, pela sorte, as coisas para quem quiser se apropriar. Então a natureza ela é naturalmente injusta. Nós, humanos, interferimos no estado de natureza por meio da lei, normatizamos, esticamos o barbante, colocamos um ponto A e um ponto B, uma linha justa, para que o homem justo consiga se equilibrar na linha e o injusto não, ele não consiga chegar lá. Mas o problema que o Aristóteles tem é que existem os extremos. O extremo quer dizer as polaridades. E nessas polaridades, justiça e injustiça. Onde nós estamos? Na polaridade da justiça ou na polaridade da injustiça? Nós estamos no meio termo. Nós não estamos nem na justiça extrema e nem na injustiça extrema. Estamos, conforme dizia o Heráclito, em trânsito, está bem? A justiça deve se estabelecer no caminho. É pelo caminho que nós vamos chegar. Bom, eu quero lembrar a vocês que o Aristóteles ele tinha uma ética voltada para a busca da felicidade. Qual é a finalidade última de todas as coisas? É a felicidade. Devemos alcançar um nível existencial, usando uma linguagem mais atualizada, devemos buscar um nível existencial em que nós vamos nos encontrar com a felicidade, um estado de espírito de realização plena, onde nada é em excesso e nada é em falta, em defasagem. O que é a felicidade? É o estado de completude. Estou completo, não tenho necessidade de nada, porque nada me falta e nada me esbanja. Bom, para mim chegar a esse estado de felicidade, eu tenho que construir o caminho da felicidade. E como que eu construo o caminho da felicidade? Por meio da justiça. O homem bom é justo. O homem justo é bom. O homem justo, ele vai fazer a justiça e praticar a bondade e criar uma sociedade justa
com bondade, para que as outras pessoas também andem em justiça e em bondade. Assim, vamos aumentando o grau de bondade, aumentando o grau de justiça e vamos construindo uma escadaria até chegar na felicidade. Isto é Aristóteles. Você nasceu para ser feliz. Estou dando esta aula para completar a minha felicidade, para produzir a sua felicidade. Você assistir essa aula é um ato de bondade e de justiça. Eu ministrar essa aula é um ato de bondade e justiça. Eu estou feliz, você está feliz e estamos caminhando para o estado idílico do homem bom, do homem justo e do homem feliz. Mas, em estado de natureza, existe uma enfermidade. A natureza está enferma. Nós temos a tristeza, nós temos a injustiça, nós temos a maldade. Como que nós vamos corrigir o caminho? Pelo nomos, pela lei. O homem justo, quando encontra a lei, se alegra, se contenta, se apraz, se realiza, porque ele é um homem justo. A lei é para o homem justo. E o homem injusto, quando encontra a lei, ele fica triste, revoltado, contrariado, bate de frente com a lei, transgride a lei. Aquele que for mais forte vai prevalecer. Se a lei for forte, ela captura o homem injusto. Se a lei for fraca, o homem injusto captura a lei. E agora o que ele vai fazer? A mesma coisa que Zeus. Ele vai torcer a lei para o seu lado. O injusto é aquele que, quando se encontra com a lei, se ele tiver imponência como Zeus, ele vai dominar essa lei, trazê-la cativa e vai transformá-la em uma lei arbitrária. É aí que se estabelece a injustiça. A injustiça de um contra todos e um vencendo todos. É interessante que Aristóteles tenha escrito para Nicômaco. Nós temos que encontrar esse meio termo. Que é o meio termo? É onde a lei é forte para barrar o homem injusto, para aprisionar o homem injusto e fazer com que ele volte para o caminho de onde ele estava vindo. Vamos aqui utilizar a nossa metáfora do barbante. Aqui está o homem justo e o homem injusto. No meio do caminho, ele encontra a justiça. Aqui vem o homem injusto, está andando no caminho dele. Ele encontra-se com a lei. E o que ele faz? A lei mais forte tem que fazer com que ele volte, não é para ele prosseguir. Mas, se ele for mais forte do que a lei, essa parte daqui para frente vai ser da injustiça, o caminho da injustiça. Você entendeu? Entre nós, existe uma frase muito célebre que é citada por vários intelectuais e gente do povo, que diz o seguinte: nada contribui mais para o progresso da maldade do que a omissão dos homens bons. Quando o homem bom, quando o homem justo, quando o homem correto, ele se retrai, ele se retira, ele se ausenta, o homem mau prevalece. Nós que estamos estudando a filosofia voltado também para a área do direito, além das outras áreas do conhecimento humano, devemos pensar, para que serve a lei? A lei serve para barrar o homem injusto, para que a sociedade não se transforme num caos. Porque se ela se transformar num caos, qual é o espaço para o homem bom, para o homem justo? Teremos que ficar de joelhos. Um filósofo chamado Proudhon, ele dizia que nós somos fracos porque estamos de joelhos, levantemo-nos. Isto aí, você que se considera uma pessoa boa, uma pessoa justa, se você simplesmente cala, consente e concorda, você colabora para o quadro da injustiça. O injusto entra na vaga do omisso. O injusto entra na vaga do que se retrai, se retira, deixa em estado de natureza. Não, nós não deixamos em estado de natureza. Nós interferimos. Com o quê? Interferimos com a nomos, com a lei. Nós escrevemos a lei para impedir que a natureza prevaleça com injustiça sobre o homem bom, o homem justo, aquele que procura a felicidade. Aristóteles ainda continua dizendo: observamos que todo o mundo entende por justiça aquela disposição moral que torna os homens aptos a fazer coisas justas.
que os faz agir justamente e desejar aquilo que é justo. Veja só, existe justiça solta? Não. Eu tenho que ter um agente, um ator, alguém que ative a justiça, que acione a justiça. É o homem justo. O homem justo, ele não folga com a injustiça, ele está andando na linha. Andando na linha, se ele desequilibrar para um lado ou para o outro, ele cai. O homem justo precisa de um caminho justo. Ele não quer andar no caos, na desordem, na bagunça, adrede, aleatoriamente. Ele quer andar na linha justa. Mas os injustos estão tomando conta da sociedade, estão fazendo o que bem entende. E isso incomoda o homem bom. Isso incomoda o homem justo, aquele que gosta das coisas assertivas. Porque eu atiro uma flecha do ponto A para o ponto B. A flecha só vai chegar do ponto A para o ponto B se houver uma linha justa, o alvo. Os gregos usavam a palavra armátano, errou o alvo, para aquele que era injusto, aquele que não conseguiu acertar no alvo. O homem justo acerta o alvo. Então nós observamos que todo mundo entende por justiça aquela disposição moral. Veja a disposição moral. O que seria isso? É aquela disposição em fazer o bem. O bem é uma disposição que está no homem bom. O homem bom quer fazer o bem. E há uma disposição para isso na sua índole, ou no seu caráter, ou na sua personalidade. Mas tudo isso são virtudes intrínsecas, estão dentro. Como é que eu vou saber que você é bom? Como é que eu vou saber que você é justo? É quando você ativar a justiça. É quando você acionar a justiça. É quando você agir de maneira justa. É algo extrínseco. Personalidade, caráter, intenção, intrínseco. Mas a justiça, ela exige a exteriorização, o lado de fora. Põe para fora aquilo que está dentro. Isto é extrínseco. Não dá para eu dizer para você simplesmente de olhar para você que você é um homem justo, um homem bom. Você tem uma aparência de um homem bom. Não é assim que funciona. A pessoa precisa acionar, ativar, agir, produzir, trabalhar. Tem que colocar para fora as obras que você pratica, as ações que você toma. Estas aí é que vão dizer se você é justo ou não. Bom, nós vamos pensar o seguinte, mas eu vou julgar, quando eu estiver a lei vai julgar quem? Ela vai julgar o ator ou a ação? Bom, não dá para separar os dois, não dá. Filosoficamente, né, assim, para fora, um é o ator, o outro é a ação, mas não dá para separar os dois, porque a ação não existe sem o agente, é o agente quem aciona, isto é Aristóteles. Eu tenho um motor. Esse motor, ele aciona, e a partir do momento que o motor aciona, eu coloco em movimento. Sem o motor não tem ação, não tem movimento. Sem o agente não existe a ação. Sem o agente bom não existe a bondade. Sem o agente justo não existe a justiça. Sem o agente que normatiza não existe a norma. Deu para compreender? Bom, nós estamos no segundo parágrafo de Ética a Nicômaco. E da mesma forma, por injustiça, aquela disposição que faz os homens agirem de modo injusto e desejarem aquilo que é injusto. Aqui entrou a questão do desejo. O homem injusto, ele também tem que ir em direção à injustiça. Se ele não praticar a injustiça, ela não existe. E ponto. Preciso de alguém que ative o botão. Para esse lado, a justiça. Para esse lado, a injustiça. Para esse lado, a moral. Para esse lado, a imoralidade. Para esse lado, a ética. Para esse outro lado, a antiética. Ou vou para um lado, ou vou para o outro. É uma lógica aristotélica. Ele também disposa do princípio de Parmênides da não contradição. A é A não é B. Bom, daqui a pouco a gente volta para o terceiro vídeo. Eu sou o professor Rogério de Souza e é uma satisfação estar com você aqui nesse curso de introdução aos grandes filósofos do direito.